vaso pode facilitar ou dificultar a sua vida com as suas plantinhas? Você duvida? Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Eu sou a Cris Semer, paisagista, e tô aqui para ajudar você a escolher o melhor vaso para sua plantinha. E por que é importante a gente observar isso? Porque dependendo do tipo de vaso, ele puxa água da sua plantinha. Então você tá regando a planta, achando que a água tá indo toda para a planta e na verdade ela tá indo pro vaso também. Então assim, por isso é importante a gente conhecer e entender, né, o que cada material faz antes de escolher o vaso para ela. Mas antes da gente falar dos tipos de materiais dos vasos, a gente vai definir aqui a diferença entre vaso e cachepô. Vocês acham que é a mesma coisa? Não é. Vaso é igual. Coloca aí, edição. Objeto com furos. Cachepô é igual objeto sem furos. Gente, o vaso é o que a gente planta a plantinha e que a gente pode regar, a água sai por baixo. O cachepô, normalmente, ele é feito para receber o vaso. Então, assim, a gente pode plantar em cachepô? Pode sim. Só que a gente vai ter que ter muito mais atenção em referente à rega. Então, vaso aqui, exemplos de vaso. Aqui, eu vou dar um bom exemplo para vocês, ó. Aqui eu tenho um cachepô. Esse daqui é um cachepô, não tem furos embaixo, tá? E aqui dentro dele, a minha begônia imaculata não está plantada dentro dele. Ela está num vaso, vou mostrar pra vocês. É um vasinho, né, que vem lá do produtor. Ó, o vasinho que eu comprei ela. Um vasinho preto com furos, tá? Então, pego o vaso e coloco dentro do cachepô. O cachepô é como se fosse uma roupa, né? Pra plantinha. Sabendo disso fica mais fácil, né? Então assim, gente, não confunda. O vaso pode ir dentro do cachepô, não o cachepô dentro do vaso. E aí, para dar aquela cara que tá plantada a planta, se você não quer plantar ela dentro do cachepô, pelo fato dele não ter furo e ser mais dificultoso a questão da rega, você pode colocar o vaso e aí você pode fazer o acabamento nesse cachepô com casca de pinos, né? Encher ele de casca de pinos, porque daí quando você precisar é só tirar a casca de pinos e sacar o vaso de dentro do cachepô. Então gravou, né? Vaso tem furo, cachepô não tem. Isso independente da forma ou do material que ele apresente. E agora vamos falar sobre os tipos de vasos, né? Nós temos vasos, então, que puxam a água, né, da rega, e nós temos vasos que não puxam. Então vamos separar esses dois como dois grupos, assim, mais ou menos, como a gente vamos colocar de um lado os vasos que absorvem água e do outro lado os vasos que acumulam água. Qual seria um vaso que absorve água? O vaso de barro. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Esse daqui. Esse daqui é um vasinho de barro, né? Não sem permeabilidade dentro. Aqui tá plantada essa plantinha aqui, que é uma jade, né? Uma obtusofolia, e ela não gosta de muita terra úmida, assim. Então, o vaso, nesse caso, ele me ajuda a manter, né, o substrato do jeitinho que a planta gosta. Então, vaso de barro sem impermeabilização. Agora, se o vaso de barro estiver impermeabilizado, quando você vê que ele é preto por dentro, é que foi impermeabilizado. Essa impermeabilização, ela faz com que essa água que eu tô falando que ele puxa, dele não puxa mais. Então daí nesse caso você pode tratar ele como um vaso de cerâmica, no caso, né? A cerâmica seria esse daqui, gente. Ó, cerâmica seria esse daqui. Ele não é barro, né? Ele é uma cerâmica, tem esse acabamento brilhoso fora, e esse daqui não puxa água. Aí nós teríamos ainda vasos que puxam água, vasos de madeira. Esse daqui é um vasinho, gente, de madeira. Ele puxa água, tá? Então qualquer vaso de material natural, então é feito de madeira, de tronco, todos esses vão puxar um pouco da água que você coloca da rega na planta. Então assim, a gente pode escolher o vaso também pelo tipo de planta. Aqui também eu tenho uma espadinha. A espadinha eu não gosto muito de água, então tá num vaso que puxa água, beleza. Cactos, suculentas, essas plantas, nossa, adoram esse tipo de vaso, né? Porque aí ele suga um pouquinho da água do substrato, coisas que elas
Aprovo. Gostou dessa dica? Então aproveita e curta aí, gente. Curta esse vídeo, né? Porque aqui nesse canal, gente, vocês só vão ter acesso a informações, assim, preciosíssimas para as suas verdinhas. Então agora vamos falar sobre vasos que acumulam água. Vasos que acumulam água seriam vasos que não têm essa capacidade de puxar, então não são feitos de materiais porosos, né? Como vasos de vidro, vasos de plástico, né? Ó, aqui, gente, aqui ó, um cachepozinho, né? Falando em cachepô de tecido. Este vaso de plástico é um vaso que acumula água. Então, plantas tropicais como esta gostam bastante desse tipo de vaso, porque ele vai, não é que ele vai acumular água, mas ele não vai puxar, então ele não absorve a água da rega, tá? Vasos de vidro, especificamente falando agora, este daqui é um vaso de vidro, né? Que ele tem uma boca boa, beleza. Aqui, essa planta não está plantada. A gente colocou um acabamento aqui de musgo, né? E aqui tá o vasinho plástico dentro dela. Então, assim, eu estou usando o vaso de vidro como cachepô. Se você quiser plantar no vaso de vidro, saiba que ele não... Então, assim, ele não vai absorver nada da água. Então, assim, ele é o grande matador de suculenta, gente, o vaso de vidro. Eu sei que a gente gosta, acha bonito, mas para suculenta, a gente tem que ter muito cuidado para regar, tá? Ele é ótimo para fazer terrários, sabe aquele vaso estilo aquário, assim, com a boquinha menorzinha, redondinho? Aquele é maravilhoso para fazer terrário com plantas, né? Tipo hipoeste, essas musguinhos. Eles amam, porque daí se cria um ambiente ali, né? De umidade e que as plantas gostam. Vasos de propileno, que é esse que a gente vai colocar a foto para vocês, é um vaso que você pega e dá a impressão que ele é plástico, né? E ele realmente é um material, né, industrial que não absorve água, então você também pode tratar ele como um vaso que acumula água. Vasos de fibra de vidro, que são aqueles vasos que imitam o estilo vietnamita, né? Vasos vietnamitas igual vasos de cerâmica, você pode contar, eles também acumulam água. Então, vasos de fibra de vidro também acumulam água, não absorvem a água. Então, gente, tem vaso para tudo que é tipo de planta. É só você pensar que essa planta gosta de umidade ou não gosta. E aí você pode escolher o vaso certo para sua plantinha. Agora, falando em tamanho de vaso, aqueles vasos gigantes, enormes, quase da altura da gente, normalmente as plantas de dentro de casa não são plantas que necessitem daquele tamanho todo de vaso. É pura estética, né? É pra gente compor o ambiente que a gente utiliza, né? Porque plantas que demandam assim um tamanho muito grande de terra em questão de profundidade, então na altura do vaso, normalmente são plantas que dão uma raiz muito grande, árvores, né? Palmeiras maiores, né? Então o vaso, de uma maneira geral, é mais interessante os vasos de dentro de casa que eles tenham largura, né? Porque se eles tiverem uma altura assim de mais ou menos uns 60 centímetros, eles já vão praticamente já vai dar para você plantar basicamente qualquer tipo de planta ali dentro, que ela vai se desenvolver bem. Mas aí você vai me perguntar: mas Cris, e os vasos auto-irrigáveis? Gente, os vasos auto-irrigáveis, né, normalmente são de plástico, então um material que acumula água, né, não puxa, e eles têm o pratinho embaixo embutido. O que os vasos auto-irrigáveis têm de diferente? Eles têm um pavilzinho ali que vai puxar a água ali daquele pratinho, que é como se fosse um reservatório, e vai lançar essa água ali na terra. O que é bem interessante vocês saberem: os vasos auto-irrigáveis dão certo para plantas que já tenham raízes. Então, se você semear alguma coisa ali, a semente não tem raiz, então ela não vai ter essa capacidade de puxar a água, né, ajudar, porque o pavio puxa a água, mas quem puxa água para o substrato ali, mas quem puxa mesmo são as raízes das plantas. É bem interessante vocês saberem disso para saber o que plantar no vaso auto-irrigável. E aí o que você não pode descuidar também é na quantidade de água, né? Porque não é porque ele é auto-irrigável que você pode colocar ali uma quantidade enorme de água e ele vai distribuir na quantidade certa. Não, gente. Coloca a quantidade de água, olha, né? Tem uns que tem os pratinhos transparentes, observa, né? Tem uns que vazam a água se você colocar em excesso e outros não. Então, assim, pesquisa bem antes de comprar. Ufa, você já tinha pensado em tudo isso sobre vasos, né? Parece, é só vaso, a gente só escolhe por beleza, mas não é, gente. Toda uma tática aí na escolha dos vasos, né? Então, assim, compartilha esse vídeo com a sua vizinha, com a sua mãe, com a sua amiga, né? Porque provavelmente ela também não deve saber de tudo isso. Então, assim, compartilha que informação boa a gente tem que mandar pra frente, né? Então, olha, um beijo e até o próximo vídeo.